Programa Alguém Se Importa com Você. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Você já ouviu falar em soldado de Cristo? Sim, soldado de Cristo. Vamos à Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 até o 5, para a nossa reflexão. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. E ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Louvado seja Deus para sempre. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 até o 5. Segunda carta do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, o bom soldado de Cristo. Quem aceita o convite para se tornar um discípulo de Cristo, ele alista-se no seu exército. Torna-se um bom soldado de Jesus Cristo. E o convite para o alistamento é feito com base na autoridade de quem convida. O general, quem é o general? Jesus Cristo. E o soldado é aquele que está preparado para ir para a guerra, que está a serviço do exército militar. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele apresenta as características do soldado de Cristo. Primeiro, fortifica-te na graça. O versículo 1. O soldado de Cristo foi alistado para uma guerra contra os principados e potestades, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12, e contra o seu eu, Gálatas 2:20, e contra o sistema mundano, 1 João 5:4. E essa guerra é para que a pregação da palavra alcance os corações dos pecadores e estes mesmos sejam salvos. E para lutar nesta guerra, a vida do discípulo, soldado, tem que ser totalmente baseada na graça de Cristo. E é na graça que deve se fortificar para viver como um bom soldado. As razões pelas quais o soldado deve se fortificar na graça são as seguintes. O alistamento é feito por um general cheio de graça. João 1, do 1 até o 3. O alistamento para a salvação é pela graça. Efésios 2:8. O alistamento para o ministério ou serviço é feito pela graça. Quando, como soldados, nos encontramos fracos pela guerra que travamos todos os dias contra o inimigo, nossa carne e o mundo que sofre com tudo isso é de irmos pelo mundo pregando o evangelho para toda criatura e fazendo discípulos de todas as nações. E para isso devemos nos fortificar na graça de Cristo, na graça do general. Segundo, sofre as aflições. 2 Timóteo 2, versículo 3. O discípulo que se alista no exército de Cristo não deve se enganar com relação às lutas e aflições e os sofrimentos que o alistamento lhe impõe. O general do exército não fugiu do caminho do sofrimento. Você deve conhecer a história. Ele foi o primeiro a sofrer as aflições do chamado de Deus para a sua vida. A vida dele foi de sofrimento, do nascimento até a morte. Ele não desistiu. A prova disso está nos evangelhos, que mostram o seu sofrimento no deserto, que mostram o seu sofrimento no Getsemane, que mostram o seu sofrimento no julgamento e na condenação, e principalmente na cruz. E o apóstolo Paulo, como discípulo e soldado, foi convidado por Cristo a sofrer pelo evangelho. Atos 9:16. Por isso, convidou o seu discípulo a sofrer as aflições do ministério. O bom soldado de Cristo, ele enfrenta com alegria os sofrimentos. Estranho, né, irmãos? Mas como ele sofre com alegria? Alguns motivos.
por causa da palavra que tem que ser pregada, segundo Timóteo 2:9, por amor dos que precisam alcançar a salvação, versículo 10. Porque se sofremos com ele, reinaremos, versículo 11 até o 13. O soldado não pode enfrentar as aflições da guerra sozinho. O apóstolo Paulo convidou Timóteo a sofrer com ele os sofrimentos do ministério. E Timóteo foi fiel na participação das lutas de Paulo. E nós não podemos sofrer sozinhos nas batalhas pelo Evangelho. Precisamos da ajuda de nossos amigos, líderes, discipuladores e pastores, e principalmente da ajuda do Espírito Santo. Não se embaraça com os negócios desta vida. Não se embaraça. Aquele que se alista e luta no seu exército deve batalhar a fim de agradar o general que alistou, que no nosso caso é Cristo. Para agradá-lo, o soldado não pode se envolver com os negócios desta vida. Muita atenção. O discípulo deve se envolver com seu discipulado, com o Evangelho, o mesmo que deve ser pregado, deve envolver-se com o Evangelho, e o cristão deve envolver-se com seu cristianismo. Louvado seja Deus! É claro que o discípulo, ele está no mundo, como nós estamos no mundo, mas não pode viver como o mundo vive. Isso significa não se embaraçar. Deve estudar, deve trabalhar, aproveitar a vida, sem deixar o mundo entrar no seu coração. Isso é normal, estamos neste mundo ainda. Mas o que Paulo queria dizer quando falou sobre o negócio desta vida é que os anseios da mocidade podem trazer problemas, segundo Timóteo 2:22, discussões que não favorecem o Evangelho, segundo Timóteo 2:23, brigas, contendas, versículo 24. E essas coisas embaraçam a vida do soldado e paralisam ele no seu desenvolvimento pela luta da causa do Evangelho. E para agradar o seu comandante, o soldado deve-lhe fidelidade e obediência até a morte. Você está em guerra, nós estamos em guerra. E uma vez alistado no exército de Cristo, você não pode baixar a guarda. Porém, deve permanecer no exército e viver conforme as regras do quartel e estar pronto para lutar até o fim. Até o fim. Exemplos de fidelidade: os soldados, seja brasileiro ou seja norte-americano, quando ele se alista, ele é escolhido, passa por uma seleção, ele treina bastante, armamento, mira, exercícios físicos, acorda, passa por provas, obstáculos. Ali é o treinamento do soldado para depois ir para a guerra. Mas muitos que querem vencer a batalha sem ir para a guerra. Como é que vai vencer batalha sem ir para a guerra, sem ir para a luta? E como é que vai vencer a guerra? Como é que vai vencer a luta se não houve um treinamento? O bom soldado de Cristo. E aqui nós estamos expondo as condições para poder se preparar, porque alistado eu creio que você já foi. Se não foi, vai ser bem provável que vai ser alistado. Quer vitória? Vai para a guerra. Quer vencer a batalha? Vai para a luta. Mas quer vencer? Se prepare. Aqui está o treinamento do bom soldado de Cristo. Você lembra lá em Josué capítulo 1? Não te mandei eu? Deus falando com ele. Não te mandei eu? Pois seja forte e corajoso, não temas, porque eu sempre estarei contigo. E foi lá Josué, o maior capitão de infantaria do Antigo Testamento. Josué, o mais sanguinário do servo de Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Sabe por quê? Porque ele era um bom soldado de Cristo. Ô irmão Fábio, mas no Antigo Testamento Cristo não existia. A palavra de Deus em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será sempre o mesmo.
É Jesus no Antigo Testamento, é Jesus no Novo Testamento, é Jesus ontem, é hoje, será sempre Jesus Cristo nosso Senhor, o capitão de guerra, o general de guerra, o nosso comandante. Amém, irmãos? Fortifica-te na graça, mais uma vez eu digo, já deve ser a quinta vez já. Fortifica-te na graça de Cristo. Depois eu vou trazer uma mensagem aqui sobre... como é que fala? Meu Deus do céu, deu branco. Então, preparar, tem que se preparar. Tá bom? Se preparar para as maratonas, para as competições. É alguma coisa assim, eu não tô lembrando aqui, irmãos. Deu um branco aqui agora, acontece, né? Mas é assim mesmo. Tá bom, irmãos? Mas aqui no caso, o bom soldado de Cristo, que ele se fortalece na graça de Cristo, através da sua palavra. Amém? Seja forte e corajoso. Você nasceu para vencer. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te faça feliz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.